Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga clínica de Belo Horizonte e eu vim aqui hoje, a convite da DI Brasil, gravar um vídeo para vocês em comemoração ao Maio Roxo. E hoje eu vou falar um pouco a respeito das DIs na infância e na adolescência e como que os pais, como que os familiares podem lidar com isso, principalmente no que diz respeito às questões psicológicas. Tá? Então, primeiro eu quero agradecer ao convite da DI Brasil, a Patrícia Mendes e ao Paulo Lobenwein. Então vamos lá. A idade mais comum de uma pessoa ser diagnosticada com uma doença inflamatória intestinal é na adolescência e na fase adulta. Mas não deixam de existir muitos casos em que o aparecimento de uma DI é logo na infância. Tá? Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, sobre esse aparecimento das DIs na infância e na adolescência, para esclarecer algumas coisas e também para que os familiares saibam de fato lidar com isso, para ajudar aquela criança, aquele adolescente que está ali descobrindo algo novo. Então, assim, essa criança, primeiro, o que aconteceu? Ela passou por episódio de dor, muitos exames, medicamentos, até de fato receber um diagnóstico de DI e assim prosseguir com tratamento adequado, aos poucos, e conseguindo ajustar ali a medicação, a alimentação, por aí vai. Tá? Mas no ato ali do diagnóstico, o que acontece? Aquela criança, aquele adolescente, a família, né? Todo mundo é pego no susto pela questão dos sintomas, da perduração da doença, enfim. Então, o primeiro passo a ser dado depois desse diagnóstico é a respeito da informação. Tá? Aquele adolescente, aquela criança vai precisar estar ciente de que alguns hábitos vão mudar, que vai ser preciso tomar medicamentos, que às vezes vai ser preciso se submeter a exames, que vai ter que regrar a alimentação e, claro, vai precisar ser passado informações sobre a doença em si. Tá? E essa informação, esse aprendizado vai envolver tanto a criança quanto o adolescente, também tem que envolver a família. Tá? Esse aprendizado ele vai ser passado ali pelo seu médico, pelo seu nutricionista, por meio de cartilhas, de fóruns, enfim, porque é necessário que vocês entendam a doença, tá? Para poder passar para o seu filho uma informação clara, uma informação objetiva e que faça sentido para ele. Tá? E assim, não precisa de uma chuva de informações agora. Tá? Primeiro explico o básico, o que acontece no organismo, depois sobre os sintomas que estão surgindo, esclarece as dúvidas conforme forem aparecendo, tá? Porque se jogar informação demais, se nesse primeiro momento começar a falar o que pode acontecer, enfim, isso vai trazer uma ansiedade, um pânico que não tem necessidade. Tá? Vai ser necessário também um tratamento contínuo, observar os efeitos colaterais do remédio, fazer uso do medicamento corretamente, observar ali o aparecimento e a frequência das crises, ir na nutricionista adequar a alimentação, fazer ali buscar junto com a nutricionista uma dieta com alimentos que não causem tanto desconforto, ver com ela também o que ele vai poder comer nas festas, enfim. É sempre importante ter essa continuidade. É sempre importante vocês buscarem esses profissionais e dar continuidade a esse tratamento. Tá? E também dar continuidade ao que acontece no consultório e levar isso para casa. Tá? Agora, um outro ponto que eu acho muito importante da gente falar é a questão emocional. Tanto o surgimento da doença, quanto os efeitos que os sintomas dela vão trazer, como, por exemplo, o constrangimento de sempre ter que ir ao banheiro, a própria dor, o afastamento das atividades, a perda de apetite, o atraso no crescimento, tudo isso vai trazer angústia para aquela pessoa que vai precisar de uma atenção mais de perto. Tá? Porque, assim, por mais que não se trate de uma doença psicossomática, esses sintomas que eu falei, eles podem sim trazer uma ansiedade, uma insegurança, uma dependência, e isso pode sim fazer com que as crises sejam menos espaçadas, que surjam de uma forma um pouco mais agravada. Entende? Então, sobre esses sintomas próprios da doença,
eu posso citar aqui alguns meios dos pais poderem ajudar de uma forma ali um pouco mais imediata. Tá? Então, por exemplo, essa criança, esse adolescente vai ter uma certa urgência em ir ao banheiro, certo? Então, o que pode ser feito ali? Sempre levar uma muda de roupa na mochila, sempre saber onde que estão os banheiros mais próximos, avisar na escola que a criança tem uma doença inflamatória intestinal, então que ela vai precisar ir ao banheiro e para eles deixarem ela ir sempre que precisar. Informar na escola também sobre os medicamentos que ela pode fazer uso se sentir alguma dor. Falar na escola também sobre a possibilidade dele ter que se ausentar em alguns momentos e ver nesses casos de ausência o que pode ser feito, alguma substituição de atividades, enfim, ter um diálogo com essa escola, tá? E quanto aos amigos, aos colegas, acredito que é algo bem particular, sabe? Acredito que é a criança ou adolescente que vai tomar essa decisão de falar sobre isso ou não com eles, tá? Então, assim, mas é extremamente importante esse diálogo com a escola, esse diálogo com os lugares, com as atividades que ele participa fora de casa, para que todo mundo esteja trabalhando em equipe e não fique uma situação desagradável, tá? E outras saídas imediatas assim, quanto por exemplo a perda de apetite. Buscar aí com a nutricionista uma suplementação, se for necessário, alimentos que não causem tanta irritação ao intestino, quanto também ao atraso no crescimento, tá? Porque esse atraso, ele na maioria dos casos acontece mesmo, principalmente se a doença surgir antes da puberdade. Porque, assim, nessa doença vai ter ali uma perda de nutriente, um efeito colateral do medicamento, ou até mesmo um atraso na idade óssea, tá? Que vai provocar esse atraso, mas que esse atraso vai se ajustar. Então, assim, os pares vão começar a crescer uma idade, ele vai demorar um pouquinho a mais para dar início a esse crescimento, e aí quando os colegas pararem de crescer, ele vai continuar, tá? Mas que, novamente, tudo isso que eu tô falando, vocês têm que conversar com o seu médico, tá? Porque cada caso é um caso. Então, assim, tudo isso que esses sintomas causam, essa questão da ansiedade, do estresse, claro que é preciso que ele seja encorajado a falar sobre isso, tá? Mas que se tratam de reações um pouco mais fáceis de perceber, tá? Porém, vão ter outros sintomas que vai ser necessário uma ajuda maior para que ele perceba aquilo. Uma ajuda para que ele seja estimulado a falar sobre o que ele está sentindo. Porque agora vão se tratar de sintomas mais particulares de cada criança, de cada adolescente, e que não vai aparecer de uma forma tão aparente. Então, para isso, vai ser preciso um psicólogo, um psicanalista, para que ele possa falar sobre isso, para que ele possa enxergar e lidar com isso que está acontecendo, tá? Então, assim, para falar um pouco sobre os sintomas que não são tão visíveis. Para falar sobre eles, primeiro a gente precisa falar sobre o corpo. Indo um pouco assim na viés da psicanálise, a gente vai falar de um corpo que não é um corpo biológico, é um corpo psíquico, um corpo que vai trazer marcas, que traz uma assinatura, um corpo que é da linguagem, mas que é uma linguagem que não diz tudo, tá? Se trata de um corpo que não pode ser domado, e a gente tem aí uma doença que marca muito o corpo, que vai invadir esse corpo, entende? Então, é um corpo ali que passa a ser um corpo desconhecido. Corpo que virou como se fosse uma roupa. E passa a ser uma roupa que não serve mais. Então vai ser necessário que esse indivíduo veja esse corpo de outra forma. Que ele consiga uma diminuição da importância desse estado na sua vida. Então a gente pode entrar na questão da alimentação. O que aconteceu foi que aquele bebê foi nutrido, aquela criança foi alimentada, aquele ato de alimentar causou em boa parte um prazer que não está causando mais, tá? Ele passa a comer e não se alimentar, ele passa a comer e não está nutrido, ele come, sente dores físicas, psíquicas, tudo isso só com esse ato de alimentar. E além dele obter uma satisfação, antes ele também cumpria uma demanda do outro.
porque esse outro dava um alimento a ele se alimentava, tá? Então supria essa demanda que não está sendo mais suprida ali. Então, junto com isso vem a sensação de vazio, a sensação de angústia, de que aquele alimento não está causando mais a satisfação que causava antes. E aí esse alimento vai se transformando num objeto ruim. E aí vem a vontade que essa sensação dolorosa não se repita. Vem também a perda de apetite. Pode vir também a perda de interesse no outro, sabe? Um certo isolamento. Porque ele vai se frustrar e não conseguir suprir a demanda do outro, que pede para que ele coma o alimento, que ele coma aquele alimento que o outro está oferecendo para ele. Tá? Então, assim, começa a acontecer que uma relação que antes era de satisfação em mão dupla passa a ser uma angústia em mão dupla. Tá? E assim, como ocorre ainda na primeira infância, quando ele ainda é um bebê também, a maior preocupação dos pais é se essa criança está se alimentando bem. Porque um bebê que se alimenta bem significa que é um bebê saudável. Mas uma doença inflamatória intestinal, ela vai causar perda de nutrientes, ela vai causar perda de peso, atraso no crescimento, que consequentemente vai gerar uma angústia nos pais, né? Assim como ia surgir caso o bebê não estivesse alimentando, não estivesse comendo, tá? Porque é como se fosse ali uma falta de pai, uma falta de mãe. E aí isso pode gerar uma superproteção. E é necessário uma proteção, tá? Principalmente nesse primeiro momento. Porque ele vai ter que ter uma alimentação ali mais regrada, uma rotina dos medicamentos. Então essa proteção vai ser necessária mesmo, tá? Esse cuidado mais de perto. Mas é muito importante que essa criança comece a ter uma responsabilidade quanto a isso que acontece com o seu próprio corpo. Que ela tenha uma atenção aos sintomas, um controle da alimentação, disciplina em relação aos horários dos medicamentos, por exemplo, e toda essa responsabilidade ali de forma gradual vai ser muito bom, tanto para a questão dessa demanda, que não vai ter muito outro ali pedindo para que ele coma, que ele tome um remédio, enfim. E vai ser importante também para o futuro dele. Tá? Essa pessoa vai saber lidar com uma responsabilidade que muitos outros não vão adquirir. E com certeza ele vai lidar com as responsabilidades futuras, as responsabilidades da vida adulta com muito mais segurança. Falando um pouco das particularidades da vergonha, do constrangimento, é algo também que é necessário se trabalhar. Para quê? Para saber como que ele acha que o outro está enxergando ele. Porque esse olhar do outro, esse olhar que o outro devolve, é um espelho do que ele está formulando que o outro está vendo dele. E um espelho de como ele deseja que o outro olhe ele. Esse espelho, ele vai devolver para ele uma imagem daquilo que ele é, daquilo que ele não é e daquilo que ele gostaria de ser. Então, assim, tem aquelas saídas mais imediatas que eu falei sobre conversar com a escola, tentar deixar tudo um pouco mais confortável, mas é algo que vai ter que ser trabalhado caso a caso, sabe? Como ele em particular está se enxergando, como que ele enxerga que os outros estão vendo ele, tá? Porque assim, vão ter mudanças corporais? Vão, mas mudanças assim que todo adolescente está passando. Sabe? Todos estão passando ali por uma criação de uma identidade, de mudanças corporais, de estranheza de um novo corpo. Tá? Então vai ser preciso trazer para ele uma reconstrução simbólica do corpo, de uma forma que ele possa se rearticular na vida, que ele possa passar de um corpo estranho para a elaboração de um corpo próprio. Tá? E ali onde eu falei a questão da alimentação, da satisfação ali, que começa quando ele ainda é bebê. Nessa fase a gente também encontra a fase do desfraude. Tá? Um momento assim que esse bebê, essa criança vai começar a ter um controle do esfíncter, começa a ter o controle das suas fezes, porque nesse momento vai surgir um dom, um ato de dar ou um ato de reter. Porque até então só tinha esse ato de receber o alimento.
e agora ele pode dar alguma coisa em troca. Tá? Então, ele recebe esse dom como um presente, que ele pode entregar, sabe? Tanto que quando ele entrega as fezes, quando ele faz cocô no pinico, no vaso, enfim, os pais parabenizam ele, sabe? Como se ele estivesse dando algo de valioso ali, sabe? Então, ali surge uma troca. E nessa fase que a criança começa a ter domínio sobre o seu corpo, que ela pode escolher dar ou não dar, essa fase, esse poder adquirido, ele faz parte da formação da identidade dessa criança, que vai também trazer reflexos ali na frente. Tá? Porém, o que acontece? Nas DIs, eles têm uma perda de domínio desse corpo. Eles não têm, na maioria dos casos, essa escolha de dar, de reter. Então, pode ser, sim, que a formação da identidade fique comprometida. Tá? Mas, assim, todos esses sintomas que eu tô falando com vocês, todas as atribuições que cada um dá a esse corpo, elas são possíveis de receber novas significações, sabe? Novas significações para um vazio percebido pelo sujeito. Novas significações ali para uma angústia, uma fixação, um excesso de desprazer, que pode sim ser substituído. Pode dar lugar a outras formas de satisfação, sabe? Ele é capaz de construir suas próprias saídas ao que é visto a princípio como algo insuportável. Uma das saídas que a gente pode citar, por exemplo, é a fala. Falar ali em uma terapia de grupo, uma terapia individual, porque ali ele vai usar uma atribuição do corpo, mas que agora para trazer uma satisfação. Tá? Então, assim, essa noção toda que eu tô falando aqui com vocês de corpo, de um corpo psíquico, ela é muito importante. Trabalhar isso é muito importante, tá? Então, assim, voltando um pouquinho ali na questão dos laços sociais, da escola, enfim, que a gente já falou aqui, o que os pais podem fazer para ajudar, o que a nutricionista pode, em parceria com os pais, ajudar. Eu acho importante também estudar ali a possibilidade de incluir ele numa atividade física, sabe? Algo que ele tem interesse em fazer e que o médico fale que tá ok, que não vai causar muito desconforto, porque além de ser bom para a saúde, para o desenvolvimento, para o crescimento, também vai ser uma forma dele se sentir pertencente ali num grupo, que muitas coisas, muitas vezes, podem estar afetadas, sabe? Esse pertencimento, dessa ausência, desse afastamento das atividades, sabe? Pode causar isso sim. Então, ele fazer essas atividades vai ser importante para isso também, tá? Então, assim, eu volto a dizer para que vocês recorram a grupos de terapia, a terapia individual, sabe? Para que essa criança ou esse adolescente possa lidar melhor com esses sentimentos, esses sintomas, e que vocês também procurem fóruns, cartilhas, terapias, participem das terapias de grupo, tá? Busque ali nos fóruns também grupos, enfim, pessoas que estejam passando pela mesma experiência. É importante também que vocês sempre se atualizem, tá? Tirem as dúvidas com os profissionais, e irem se atualizando e ir ajustando ali o tratamento, tá? Porque o tratamento como um todo, tudo isso que vocês vão fazer, que vocês vão buscar, as ajudas, enfim, tudo precisa estar muito bem alinhado. Sabe? Precisa estar bem laçado com todas as relações que essa criança está inserida, para que ela possa elaborar uma melhor identificação de si mesma e para que ela também não viva em função desse adoecimento. Tá? Então, sempre muito importante buscar ali uma ajuda sempre que preciso, essa continuidade no tratamento. Tá? Então, por hoje é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu telefone é aqui de Belo Horizonte, então o DDI é 31 99808 5606. Qualquer coisa vocês podem me chamar lá, tá bom? Obrigada.